Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. A Associação dos Juízes Federais do Brasil firma parceria no Mutirão Justiça em Dia, lançado em São Paulo. Presidente da AJUF participa de solenidade de divulgação do manifesto em favor da Lei da Ficha Limpa. Supremo Tribunal Federal julga recurso do candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz. E ainda, diretores da AJUF pedem apoio de ministro do STJ para a aprovação da PEC 544 no Congresso Nacional. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é uma das parceiras do Mutirão Justiça em Dia, lançado em São Paulo. O projeto, coordenado pela Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, tem por objetivo reduzir o tempo de tramitação de processos de competência dos tribunais regionais federais. O Mutirão Justiça em Dia foi firmado entre a Corregedoria Nacional de Justiça, a Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A iniciativa também conta com a parceria da Associação dos Juízes Federais do Brasil, OAB e Ministério Público Federal. O projeto visa reduzir o tempo de tramitação dos processos no judiciário brasileiro. Não podemos continuar no mesmo ritmo. Temos de mudar de ritmo. E o ritmo é uma operação de guerra. Nós temos de arregaçar as mangas e fazer essas parcerias. E neste evento, neste projeto, estão todos engajados para que nós façamos uma mudança radical na forma de julgamento. É extremamente importante que se crie uma nova mentalidade no judiciário brasileiro, não só de se ficar batendo no judiciário e dizer o judiciário não funciona, os tribunais não funcionam, não se julga. Precisa se criar um ordenamento novo e se disciplinar e se fazer mutirões para que realmente a sociedade que é detentora do poder possa ter esse resultado, que é exatamente a prestação jurisdicional célere. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região será o primeiro a receber o Mutirão Justiça em Dia. A expectativa é de que 81 mil processos dos 340 mil existentes sejam julgados até março de 2011. Para que isso aconteça, o trabalho será modernizado. Nós estamos otimizando o julgamento, dentro da organização dos processos dentro dos gabinetes, estamos procurando fazer a triagem na hora que o processo chega, criando novos métodos de gestão de gabinete, modernizando a justiça, como a ministra Eliana falou. Estamos procurando decidir por antiguidade e por matéria, porque se tem 10 processos iguais, se faz uma decisão que serve para os 10. Então é muito mais lógico. E depois, aqueles outros que sobrarem, nós teremos oportunidade, tempo para decidir. O mutirão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região terá duração de 6 meses. Ele será formado por 6 turmas de julgamento, compostas por um desembargador federal, 2 juízes federais e também funcionários de primeiro e segundo grau do tribunal. Os nossos associados estão trabalhando nessas turmas suplementares, são todos eles associados da AJUF, e teremos também o representante da AJUF que vai atuar aqui junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para atuar no Justiça em Dia. Em discurso no lançamento do mutirão, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, afirmou que o projeto é audacioso, mas necessário para atender à sociedade brasileira. É um projeto necessário, corajoso e audacioso, que visa atender ao princípio da duração razoável do processo, previsto desde a Emenda Constitucional 45, e satisfazer o maior cliente da nossa justiça, o povo brasileiro, que clama por um processo mais célere. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui representado por seu presidente, merecem todo o apoio dos juízes para essa ação emergencial. Por outro lado, no entendimento dos juízes federais brasileiros, esses números evidenciam a necessidade da ampliação da Justiça Federal em nosso país no segundo grau, com a aprovação da PEC 544, que cria 4 novos TRFs, e também com o envio de projeto de lei por parte do Superior Tribunal de Justiça ao Congresso Nacional, ampliando os tribunais regionais federais não contemplados pela referida PEC. Notadamente,
os TRFs da 2ª, 3ª e 5ª regiões. Enquanto isso não ocorre, evidentemente, não pode o Poder Judiciário ficar de braços cruzados, aguardando uma atuação dos poderes legislativo e executivo, e precisa atuar de forma proativa, tendo como exemplo paradigmático o mutirão Justiça em Dia. A coordenadora do projeto acredita que o mutirão é uma das formas de acabar com o atraso de centenas de anos no judiciário brasileiro. Na infraestrutura e nos julgamentos nós estamos atrasados 50 anos, mas no modelo de justiça nós estamos 100 anos atrasados. O modelo de ainda ser uma justiça artesanal, de termos um julgamento longo, com longas discussões intermináveis em cima de uma decisão que já está pacificada com uma jurisprudência ou com uma súmula vinculante. Então, todos esses mecanismos modernos que hoje estão sendo usados pelos tribunais superiores, súmula vinculante, recursos repetitivos, repercussão geral, né? Utilização dessas súmulas para acelerar o julgamento. Cita a súmula e não precisa discutir. Toda a discussão está na súmula. Então, quem quiser ver a discussão, o que é que se trata, vá na discussão da súmula e vê que é tudo aquilo que já está pacificado. E a partir daí é que eu digo que estamos atrasados 100 anos, porque queremos ainda julgar como se julgava há 100 anos atrás, um por um, com discussões acadêmicas, decisões enormes, imensas, votos intermináveis, citações em alemão, em latim. Isso não temos mais espaço para isso. A expectativa é de que o modelo adotado pelo projeto seja aproveitado por outras esferas do judiciário. A partir do momento em que nós verificamos que no mutirão algumas práticas dão certo, elas passam a ser observadas fora do mutirão. Algumas outras que são desnecessárias passam a ser eliminadas fora do mutirão. Assim sendo, vale a pena este mutirão, vale a pena esta predisposição para buscar decisões mais rápidas. E tudo o que for vivido durante estes 6 meses, esse período, certamente trará reflexos para a justiça no seu curso normal, sem essa situação emergencial do próprio mutirão. Logo depois da solenidade de lançamento do mutirão, já tiveram início os trabalhos de julgamento de processos que deverão se estender até março de 2011. Casos que tratam de revisão de benefícios, benefícios de pensão, pensão por morte e previdenciários terão prioridade. Perder em qualidade não significa que tenhamos uma justiça injusta ou uma decisão equivocada, porque as decisões equivocadas não serão muitas e isso tem o Superior Tribunal de Justiça para fazer a correção. Por isso é que existe o recurso especial. E, ainda mais, nós temos nesta meta de 30 processos dia, nós temos muitos processos repetidos. Porque o congestionamento maior que nós temos nos tribunais são os processos da Previdência Social. As pessoas estão morrendo nas filas, esperando uma solução da Justiça. E estes processos de previdência já estão com teses quase todas sedimentadas. Existe apenas a verificação da situação fática de cada beneficiário e aí a aplicação da tese. Isso não é difícil. O próximo Tribunal Regional Federal a receber o mutirão Justiça em Dia será o da 1ª Região, que abrange 3 estados mais o Distrito Federal. A seguir, presidente da JUF prestigia a divulgação de manifesto em favor da ficha limpa. E veja também, constitucionalidade da lei é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV? É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar.
presidente da JUF, Gabriel Vedi, participou do manifesto em favor da lei da ficha limpa, realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Na ocasião, ele ressaltou a importância da lei para um parlamento republicano ético. O manifesto encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil foi assinado por juristas, entidades de classe e representantes da sociedade civil. O documento é favorável à chamada Lei da Ficha Limpa e foi encaminhado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde chegou a ser questionada. Na divulgação do manifesto, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, defendeu a constitucionalidade da lei e garantiu que ainda é preciso aperfeiçoar o parlamento e suprir as necessidades existentes. É uma exigência do povo brasileiro, um parlamento republicano, ético. Temos um parlamento respeitável, mas precisamos aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, suprir as deficiências. Então, os juízes federais do Brasil estão solidários e irmanados com esse movimento. A Lei Complementar 135 de junho de 2010 altera a Lei Complementar 64 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com a Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A inelegibilidade não é uma pena, é uma condição para que a pessoa possa se candidatar. Na verdade, não há nessa lei qualquer tentativa de atingir A, B ou C. A lei é para purificar, para depurar cada vez mais a política nesse país, fazendo com que tenha bons quadros, a fim de que possamos ter boas representações. Nós precisamos ajudar a nossa sociedade a readquirir a confiança na política, nos políticos. E se nós não afastarmos essas pessoas, a sociedade será vítima de pessoas que não poderiam entrar na política e nem disputar cargos públicos. Em recente pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, os eleitores mostraram-se favoráveis à lei. 85% dos entrevistados defenderam a necessidade da ficha limpa, que veio de uma iniciativa popular para o processo eleitoral. É uma lei rigorosa, mas nós precisamos ser rigorosos no nosso país na defesa da ética na política, no combate à corrupção eleitoral. Nós não podemos aceitar mais, até o presidente Ofir foi muito feliz, aquela corrupção, o dinheiro na cueca, esse tipo de coisa, são coisas que nós não podemos mais aceitar no nosso país. Compra de votos, são assim expedientes que devem ser banidos da política nacional. E para que esses expedientes sejam banidos da política nacional, o Ficha Limpa é o passo inicial para isso. E o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso ajuizado pelo ex-senador Joaquim Roriz, que concorre ao governo do Distrito Federal. Em 2006, ele renunciou ao cargo no Senado para escapar do processo de cassação de mandato. O julgamento do STF decidiu sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa. O primeiro dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal da aplicação da Lei 135 de 2010, conhecido por ficha limpa, foi marcado pelo pedido de vista do ministro José Dias Toffoli, após o presidente da Corte, ministro César Peluso, apontar que alterações gramaticais teriam tornado a lei inconstitucional. No entanto, durante a leitura do relatório do ministro Carlos Aires Brito, o relator do recurso extraordinário ajuizado por Joaquim Roriz defendeu que a vida pregressa do candidato deve ser uma das causas para a inelegibilidade. De 3 ações de impugnação ao registro da candidatura de Joaquim Domingos Roriz ao cargo de governador do Distrito Federal. Candidatura que, indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, assim permaneceu por efeito do desprovimento do recurso ordinário que tramitou no Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo com o questionamento de inconstitucionalidade do ministro César Peluso, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, afirmou que a lei não fere a Constituição Federal. Nós entendemos que não afeta a constitucionalidade da norma, que foi apenas uma alteração redacional, então não há qualquer vício formal no projeto de lei do Ficha Limpa, o entendimento que os juízes federais do Brasil têm.
Com a retomada dos trabalhos no segundo dia de julgamento, por mais de 11 horas, os ministros da Suprema Corte defenderam seus votos. Com a aposentadoria do ministro Eros Grau em agosto deste ano, apenas 10 ministros estavam em plenário. Mesmo com todas as argumentações, houve um empate de votos. Os ministros Carlos Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Ellen Grace votaram a favor da constitucionalidade da Lei 135 de 2010 e contra o recurso do candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, alegando que o texto da ficha limpa não provocou alterações no processo eleitoral, já que as candidaturas só foram registradas após a lei entrar em vigor. Já os ministros José Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e o presidente do STF, César Peluso, afirmaram que a interpretação dada à lei é inconstitucional e que fere o artigo 16 da Constituição, que afirma que a lei que alterar o processo eleitoral não pode ser aplicada à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Com o resultado da votação, o impasse para decidir que medida seria tomada para o desempate, os ministros, por sua maioria, decidiram suspender a sessão sem estabelecer data para retomar a discussão. Para os representantes da magistratura, a nomeação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do 11º ministro seria uma das soluções para decidir o mérito em questão. O presidente Lula poderia já haver nomeado esse 11º ministro. Justamente a composição do Supremo Tribunal Federal é de 11 ministros para casos como esse, de empate. Então, penso que o presidente Lula já deveria ter nomeado esse 11º ministro para evitar situações como essa, que deixa a sociedade, deixa o eleitor brasileiro inseguro, porque não sabe se seu candidato é ou não elegível, deixa os candidatos inseguros, que não é apenas o caso do candidato Roriz, são outros candidatos que estão nessa situação. Então nós temos, realmente, está faltando a nomeação desse 11º ministro. Não foi fixado prazo pelo Supremo Tribunal Federal para a retomada do julgamento que foi suspenso, o que também acho que é prudente, que também penso que seja prudente, porque pode se dar essa nomeação, quem sabe, talvez num prazo mais curto. Esse impasse, né, diante dessa votação, ela tem exatamente em um país que passa mais de 50 dias de aposentadoria de um ministro do Supremo e o presidente da República não indica para apreciação do Senado Federal. Independente dessa matéria, uma Suprema Corte não pode passar tanto tempo num estado de normalidade sem a sua composição completa. Então, toda essa polêmica, toda essa questão, a raiz é exatamente a demora injustificada de indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A sessão de hoje, ao meu sentir, é histórica, uma sessão onde foi discutida uma matéria constitucional e foi tanto os 5 votos contrários à aplicação imediata da lei, como os 5 pela aplicação imediata, com argumentos jurídicos elevadíssimos, e a Suprema Corte de Justiça fez de tudo para que essa matéria fosse julgada antes das eleições. O Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, não merece nenhuma censura. O que gerou todo esse impasse, a raiz de todo esse problema, é exatamente há mais de 50 dias que o Supremo está desfalcado de um dos seus membros sem indicação pelo Executivo. Inclusive não foi nem mesmo fixado o prazo da nomeação desse 11º ministro, que se faz necessário. É importante que o presidente da República analise essa situação de hoje para que perceba a necessidade da nomeação desse 11º ministro para evitar essa insegurança no eleitor, anteriormente à eleição e posteriormente, e também aos candidatos que sejam eleitos nesta condição. Veja a seguir, a JUF pede apoio de ministro do STJ para aprovação da PEC 544 no Congresso. No próximo bloco, aqui, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua para isso? VTV! É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana.
onda, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. Já estão abertas as inscrições para o 27º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. O evento acontece entre os dias 10 e 12 de novembro em Comandatuba, na Bahia. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ajuf.org.br. 4º Congresso Internacional de Direito Eletrônico. O curso acontece no dia 3 de novembro em Curitiba, Paraná. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ibde.org.br. Curso de Extensão de Processo Civil, recursos sobre aspectos fundamentais e atualidades. O evento acontece no dia 5 de outubro em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 3283 3148. Diretores da AJUF estiveram reunidos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, em busca de apoio para a aprovação da proposta de emenda constitucional 544, em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Durante a reunião, o coordenador da Comissão da AJUF de Acompanhamento à PEC 544, Roberto Veloso, pediu o apoio do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, para o trabalho de convencimento dos líderes partidários da Câmara dos Deputados para que a PEC 544, que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais, entre em pauta no plenário da Casa. Nós saímos daqui muito satisfeitos porque o ministro se comprometeu a dar todo o empenho na aprovação da matéria. Inclusive, se comprometeu a falar com os líderes partidários para que, nas próximas reuniões do Colégio de Líderes, a PEC seja incluída em pauta. Segundo Roberto Veloso, é importante aumentar o número de apoiadores à PEC 544. Principalmente aqueles apoios mais importantes que efetivamente possam sensibilizar os membros do Congresso Nacional e vir até a aprovação da PEC. Por quê? Porque a PEC ela já foi aprovada pelo Senado. Só está faltando a aprovação da Câmara. E não há, pelo que nós estamos sentindo, nenhuma rejeição por parte dos parlamentares em relação a essa PEC. Portanto, é um anseio muito grande. Veja que o próprio estado do Amazonas, que sediará um tribunal, há necessidade da presença da União naquele território. Por quê? Porque um tribunal regional federal na Amazônia significará o compromisso do Brasil, enquanto nação, com a defesa do meio ambiente, com a defesa da nossa floresta. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau!